Vamos ouvir a voz de Deus nessa noite. Realmente eu tenho uma expectativa muito grande para a gente ouvir o Senhor nessa penúltima quinta-feira B-Power de 2020. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, na epístola do meio-irmão de Jesus Cristo, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago diz: meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Eu vou ler novamente. Meus irmãos, tenham isto na cabeça, lembra disso todo dia, sejam rápidos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Deus, eu não tenho o poder de conhecer os corações, e muito menos de saber necessidades. A gente termina esse ano, todos dentro do mesmo contexto, medo, isolamento, vai ter vacina, não tem vacina, mas, por mais que o contexto geral seja parecido, nós temos necessidades diferentes. Alguns no campo da família, outros no campo financeiro, outros no campo emocional. Mas eu amo a Tua palavra, porque ela tem o poder de nos erguer, Deus. Aquele que a ouve de verdade, a mente se abre. Aquele que de verdade presta atenção e leva a sério, o céu o vê de uma nova forma. E quando o céu me vê interessado pelo que vem de Deus, eu creio que milagres são liberados, a unção é liberada. Eu creio que as cadeias, e não importam a grossura das algemas, as cadeias são desfeitas, porque se há algo que é poderoso, é o nome do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. E nesse púlpito, Pai, não está livros humanos, é a Tua palavra, é a Sagrada Escritura, que as mentes mais brilhantes tentaram encontrar uma vírgula só para confrontá-la, e ninguém nunca conseguiu encontrar nada que a contradizesse. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Eu acredito que o meio-irmão de Jesus, Tiago, nos fala da importância de ouvir. Seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para irar-se. Agora, esse pronto para ouvir tem que ser algo muito bem pensado e muito bem calculado. Porque nós não temos maturidade para ouvir tudo. Alguns batem no peito e falam: eu sou uma rocha, eu sou um trator. Eu lido com qualquer assunto e não me abalo. Eu escuto qualquer conversa e me sinto uma pessoa firme nas minhas convicções. E essa talvez seja a maior mentira que a gente aprendeu a contar para a gente mesmo. A mentira de que a gente é simplesmente capaz de lidar com situações, ou com conversas, ou com assuntos, seja de qualquer esfera. Isso é uma mentira. Nós não temos essa maturidade de ouvir absolutamente tudo e ser indiferente ao que ouvimos. Então, se o nosso coração é como uma esponja, e se Deus diz que eu devo ouvir, essa equação fecha em quem eu devo ouvir, ou quem eu devo escutar. Será que eu devo ser seletivo na minha audição? Será que eu devo ser seletivo nas pessoas que eu permito se aproximarem de mim para falarem comigo? E eu creio que sim. Que sim. Porque muito daquilo que somos hoje é um reflexo direto das vozes que nós ouvimos. A forma como pensamos, reagimos, decidimos, a quantidade de desistências ou a quantidade de superação tem uma relação direta com as vozes que falam com a gente em determinado momento da nossa vida. A gente pode simplesmente desistir mais rápido por uma voz, ou podemos simplesmente nos encorajar a não desistir mais e seguir em frente por conta de uma outra voz. A gente pode estufar o peito e voltar para uma luta que nós abrimos mão por conta de uma voz. Ou podemos nos entregar no campo de batalha e deixar que nos apunhalem até a morte, também por conta de uma voz. Há um poder enorme no ouvir. Há um poder enorme no escutar. Há um poder enorme.
Não sei se você já se pegou no metrô, no ônibus, ouvindo a conversa de alguém. As pessoas estão conversando, não estão falando de você, nem para você e nem por você, mas você ouve. E alguns são tão impactados por uma conversa indireta, que quando chegam no trabalho falam o que ouviram, quando chegam em casa falam o que ouviram, porque há um poder em ser marcado por ouvir. Agora, se uma conversa que não tem nada a ver comigo marca a minha vida, quem dirá uma conversa direcionada ao meu coração? Se nós não estivermos no altar de Deus todos os dias, se nós não tivermos momentos como esse que você está tendo agora, para ouvir Deus e ter a certeza que Ele está falando com você, é muito provável que você pode começar a caminhar por um caminho extremamente perigoso, movido por vozes que alimentam o seu coração. Eu fiquei refletindo a respeito daquilo que a gente pode ouvir. Tem alguém que fala com a gente o dia inteiro. Você pode não se dar conta, mas ele fala. Esse desgraçado fala com você o dia inteiro. O diabo. O diabo fala. Ele fala. Talvez não fala como eu estou falando com você agora, mas ele fala. E talvez uma das formas mais eficazes do diabo conversar com você é através das tentações. O diabo falou com Adão e Eva no Éden, tentando-os. O diabo falou com Jesus no 40º dia de jejum, no deserto, tentando. E o diabo, certamente, ele vai falar com você. Agora, sem paranoia, ok? Sem criar algum tipo de mito. A gente tem que guardar nosso coração em relação à voz do diabo. Nós temos que proteger o nosso coração, porque toda a tentação, toda a voz do diabo, ela vem exatamente para contradizer a voz de Deus. E se eu escuto Satanás, eu vou deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sei que pode parecer algo óbvio. Fala, pastor, é lógico, se o diabo falou, o diabo quer contradizer. Mas na prática não é tão óbvio assim. Porque nenhuma tentação vem com uma placa, tentação. Nenhuma voz do diabo vem com um anúncio, eis que o diabo agora dirá. Não, não vem. Você só se dá conta algumas vezes quando já é tarde demais. Quando você já abriu mão de algo espiritual. Quando você já abriu mão de um valor que Deus plantou no seu coração. É quando você já acabou de comer o fruto proibido e diz, puxa vida, não deveria, mas agora já se perdeu. Eu quero conversar com você rapidamente em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Um pouquinho rapidamente do diálogo do diabo com Adão e Eva. Olha o nível da conversa. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha que pergunta mal intencionada. Deus disse, não comam de uma árvore. Mas a pergunta é, Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore. Já inverteu a pergunta. Ora, põe 2. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Uma única árvore. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Olha o que a serpente diz. A serpente diz que Deus é mentiroso. O diabo diz, certamente não morrerão. Eva diz, se Deus diz que nós comermos vamos morrer. E o diabo diz, não vão morrer. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, dentre as árvores do jardim. Tudo certo. Deus estava ali. Havia alimento, havia provisão, havia paz, havia alegria, havia estrutura, havia domínio. A empresa estava indo bem, a família estava indo bem,
a igreja estava indo bem, os negócios estavam indo bem, tudo estava indo bem. Eu sabia o que fazer, eu sabia para onde ir, eu sabia, mas de repente o diabo ouviu e começou a dizer que essa vida que estava indo bem é uma vida que não é o suficiente. Eu poderia ter mais, eu poderia alçar novos voos, eu poderia ter mais experiência. E daqui a pouco, nessa vida que eu estava toda engatilhada, maravilhosa, eu começo a ter uma ambição por algo além daquilo que Deus colocou na minha mão. Veja que a Bíblia diz que vendo a árvore, que Deus disse para não comer, mas vendo que a árvore era agradável aos olhos e agradável ao paladar, ela comeu. Porque a voz do diabo, ela sempre vai induzir dúvidas. Até então, você não tinha dúvida que servir a Deus é o melhor, que estar na casa de Deus é o melhor, que servir a Deus, Ele tem a recompensa, que ser fiel a Deus, ser um dizimista, ser honesto, ser fiel. Agora você tem dúvida se você está perdendo tempo ou não, se realmente vale a pena ou não. Agora você começa a perceber que talvez você ganharia mais se dedicasse menos tempo. Talvez você seria um pouco mais ágil, um pouco mais veloz. Talvez essa árvore seria um pouco mais gostosa do que as árvores que Deus disse para você comer. Veja que a serpente manipulou Eva e Adão. Ela manipulou, distorcendo o que Deus disse. Deus disse, não comam de uma árvore. E ela pergunta, é verdade que Deus falou para vocês não comerem de todas as árvores? Eles são manipuláveis, tome muito cuidado. Porque a voz do diabo manipulou, desviou, disse que eles eram merecedores de algo que eles não mereciam. A voz do diabo chamou Deus de mentiroso. E foi uma voz tão sorrateira, que eles não se dão conta. Como pode? Ele está chamando o meu Deus de mentiroso. Ele está dizendo que aquilo que Deus disse que é real, não é verdade. E eles ficaram extremamente fascinados pela oratória do diabo. Tome muito cuidado com a voz do diabo. O diabo fala o tempo todo. Ele não vem com vozes demoníacas, metálicas, metalizadas. Não, algumas vezes a voz do diabo vem de uma pessoa que a gente sabe que não pode estar perto da gente. A gente vem de um lugar que a gente sabe que não podemos pôr os pés lá. A voz do diabo vem com um suave convite para propor algo que eu sei que não é a vontade de Deus que eu pratique ou que eu faça. E aparentemente isso não vai comprometer nada a minha vida. Aparentemente isso só vai me trazer algum tipo de ganho, algum tipo de benefício. Mas só há benefício na vontade de Deus. Só há benefício em fazer o que Deus quer que eu faça. Tome muito cuidado para que você não ouça a voz do diabo. O diabo fala com você todos os dias. Mas não é só o diabo que fala com a gente. Essa minha caixa d'água aqui fala comigo também. A minha cabeça também fala comigo. Eu também me escuto. Eu também me ouço. E como a gente fala com a gente? E como nós damos informações para nós mesmos? A gente olha, deduz e começamos a contar para nós mesmos o que a gente acha que é, o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer. A gente fica dizendo para nós mesmos, é isso, é isso, é isso. A nossa voz, ela quer nos proteger. A nossa voz quer nos preparar para melhores dias, como se nós fôssemos detentores do futuro, sabendo tudo o que vai acontecer. E nossas próprias vozes sempre colocam a nossa opinião como a verdade. Dificilmente você vai discordar de você mesmo. A nossa voz sempre tem uma opinião muito forte para nós mesmos. Nós acreditamos na nossa voz. Acreditamos. É a minha intuição. É a minha voz interna. Não, eu vou fazer as coisas da minha maneira. E a gente ouve a nós mesmos. Nos ouvimos. E algumas vezes nós ouvimos tanto a gente, que nos tornamos pessoas capazes de perder tudo para manter o nosso orgulho onde tem que estar. Perdemos tudo, perdemos a beleza da vida, perdemos o desfrutar de outras áreas, porque a nossa voz nos insiste em colocar em lugares de extrema proteção. Especialmente algumas vezes paramos de ouvir até a Deus para ouvir a nós mesmos. É quando o que importa é a minha opinião, a minha satisfação, o meu projeto. E Salomão vai dizer para nós em Provérbios 28, 26, o perigo do homem andar segundo a sua própria voz. Sim, a voz do diabo fala com a gente, como eu disse,
tenta diminuir a voz de Deus, nos afastar, mas a nossa própria voz fala conosco o tempo todo. Salomão diz: quem confia, olha que interessante, quem confia em si mesmo é insensato. Traduz-se insensato para louco, insano. Mas quem anda segundo a sabedoria não cobre perigo. O que é sabedoria? Sabedoria não é o que eu sinto agora, mas sabedoria é o que eu aprendi ao curso da vida. É diferente a minha voz do momento falando comigo e a aprendizagem que eu tenho e a leitura que tenho da autópsia dos erros, dos tropeçar. Sabedoria é diferente de voz interna. Salomão diz: aquele que ouve a si mesmo, aquele que confia no seu próprio pensamento, ele é louco, ele é insensato. É o Pedro, em Lucas 22:33, que quando Jesus está anunciando os últimos dias, Pedro, confiando no que sente, fala: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e para a morte. E Jesus respondeu: Pedro, cala a boca eu coloquei, viu? Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará. Fica quieto. A hora que Jesus falou: olha, eu estou indo, vou morrer, vou sucumbir e tal, a voz interior de Pedro é: eu estarei contigo, Senhor, até na prisão e na morte. Mas não bastou um. Depois que Jesus foi preso, não bastou o primeiro perguntar: eu vi você comendo com ele, eu vi você andando. Eu não. Cuidado, porque a nossa voz interior, a nossa voz nos engana. Diz que a gente tem uma força que não tem, uma coragem que não tem, nos faz ter um medo que não é real. Tome cuidado quando você vive uma vida ouvindo você mesmo. Isso é loucura. É a soberba de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 29. Olha o que esse camarada que ouviu a si mesmo disse. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real na Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Quando Deus viu a soberba de Nabucodonosor, a sentença sobre põe o 33 aí, para o pessoal de casa. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, ou seja, Deus fez ele ficar quadrúpede. Até os seus cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia, e as suas unhas como garras de uma ave. Deus fez gerar um bicho nele. Ele ficou quadrúpede com pelos e penas no seu corpo inteiro, e a Bíblia diz que o orvalho caía nas costas, ou seja, ele estava como um quadrúpede. Tudo porque ele olhou para a vida e disse: olha o que eu construí, olha o que eu fiz. Toma cuidado com a sua voz. Toma cuidado, se você tem ouvido muito você, é hora de você se ouvir menos. Mas além do diabo, que fala com a gente o tempo todo, tentando nos levar para lugares que rompem com Deus, além da minha própria voz, a minha própria voz, e só quero dar um detalhe, toma muito cuidado, porque algumas vezes a gente ouve muito a gente. Agora eu pergunto: que preparo você tem para se ouvir? Você se considera uma pessoa preparada para ser a sua própria voz que determina o seu caminho? A gente tem que ter humildade. Algumas vezes a gente não tem clareza, não tem conhecimento, a gente não pagou preço de nada na vida ainda, a gente não viveu nada. E a gente quer que essa pessoa que não viveu nada, que não experimentou nada, que não estudou, que não tem marca, nunca lutou por nada na vida, nunca lutou, e não diga que você quer alguma coisa que você não esteja disposto a lutar por ela. E é você, se você não fosse você, se você fosse uma outra pessoa, sabendo que essa pessoa é você, você ouviria ela? Com esse currículo, com essa história, com essa bagagem? Não. E por que você ouve você? Por que você toma decisões pensando em você?
Por que você deita na cama e põe a mão no queixo e fala: deixa eu ver o que eu quero fazer? Se você não tem preparo, se você olha e diz assim: eu não tenho, então não ouça você, senão você vai quebrar a cara. Toma muito cuidado com isso. Gente que pensa demais, já orou, já se consagrou, está tudo certo, já buscou aconselhamento, mas o camarada é um covarde. Por que você não foi ainda? Ai, não sei, algo em mim que me segura. Covarde. Já orou, já se consagrou, Deus já testificou no seu coração e não foi ainda. Por quê? Porque a tua voz interior é covarde. Tem hora que eu não posso ouvir a minha covardia. Ou porque talvez falta arrependimento. Quando a gente está sob pressão, a gente precisa ter o coração arrependido para dizer: Jesus, o meu eu tem uma tendência a errar, eu preciso me arrepender, porque se eu tivesse sem o Senhor, eu vou tropeçar no mesmo lugar, eu vou casar de novo por o mesmo problema, eu vou falir a empresa de novo pelo mesmo problema, eu vou quebrar a cara. A maioria das pessoas quebra a cara no mesmo lugar. Então tem a voz do diabo, tem a minha voz, essa voz que fala comigo o tempo todo, que é a minha. E tem uma outra voz que a gente ouve o dia inteiro, é a voz dos outros. Diferente da voz do diabo e da minha voz, a voz dos outros é a que mais contém críticas, é a que mais bate na gente. O diabo não tem o objetivo de bater em você, ele quer bater em você depois que você comeu o fruto, aí já era. A voz do diabo, ela normalmente é uma voz mais doce, a sua voz é uma voz mais dramática, você é mais melancólico, mas a voz dos outros não. A voz dos outros é uma voz que algumas vezes ela vem para arrebentar mesmo, porque ela nos critica, ela lança dúvida e indecisão, rejeições, e alguns estão cansados porque tem projetos lindos nas mãos. Deus já deu uma revelação linda para onde você tem que ir, mas você ouve tantos outros, tanto, é o WhatsApp o dia inteiro, é telefone o dia inteiro, eu acho, olha, eu fiquei pensando sobre o seu caso, olha, vem cá, deixa eu te dar uma opinião, olha, depois que você contou aquele problema para mim, eu fiquei meditando, o camarada está pior que você está afundado na lama até o umbigo, e você está ouvindo um camarada que está na lama até o pescoço, mas ele fala com você como se ele fosse o sábio, o todo-poderoso, e alguns de nós estamos arrebentados, porque nos sentindo ameaçados, rejeitados, porque ouvimos os outros. Eu digo para você, todo lugar de cura é um lugar de solitude. Você nunca viverá uma transformação com companhia. Não existe nenhuma transformação relevante na sua vida. Pode ser na área amorosa, pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual. Nenhuma transformação começa numa sala coletiva. Toda transformação começa num quarto solitário. O problema é que todos querem viver uma transformação, mas quem é que quer ficar sozinho? A voz dos outros está lá, e hoje nós temos um rastro de gente arrebentado emocionalmente, arrebentado em propósito, indeciso. O camarada, ele tinha tudo na mão, e hoje ele não sabe o que fazer, não sabe se abre, se fecha, se vai, se fica, não sabe nada. Por quê? Porque tudo que ele tenta fazer tem um dedo de alguém. Talvez o exemplo mais clássico seja Jó, com os seus amigos, os seus 4 amigos. Talvez você tenha amigos de Jó perto de você, e tome muito cuidado, porque o diabo fala, você fala, mas as pessoas também falam. E é impressionante perceber que no momento que o camarada, que o Jó mais precisava de uma voz de encorajamento, no momento que ele mais precisava de uma clareira na escuridão, era o momento que os amigos, que as bocas dos outros vieram para realmente arrebentar com tudo. Olha, vem aqui pertinho aqui, faz um exercício. Eu ia pedir para você pegar um papel e caneta, mas não vai dar tempo. Mas pensa assim rapidamente, numa lista de amigos que você tem, pessoas que convivem com você e que têm acesso à sua intimidade, à sua vida. Pensando rapidamente nesses amigos mais próximos, quais são as principais características deles? São pessoas mais positivas ou negativas?
São pessoas que te ajudam a se erguer, mostrando uma perspectiva para continuar a caminhar? Ou são pessoas que rapidamente encerram sua vida dizendo, parte para outra? Num raciocínio rápido, são pessoas que as atitudes dela estão sempre rodeadas por inveja, ciúmes, ira, amargura. O que elas falam para você quando estão com você? De quem elas falam? Olha, se você tem pessoas ou amigos que estão te prejudicando, é melhor andar sozinho com Deus. É muito melhor andar sozinho com Deus do que ter o carro cheio de gente que está deixando a tua vida ainda mais pesada e drenando ainda a pouca energia que te sobrou para chegar no lugar que Deus tem para você. Ai, pastor Diego, mas e o amor ao próximo que a igreja tem? Vai lamber sabão. Amor ao próximo o quê? Você tem que amar teu próximo se você for sal e luz, ou seja, se você influencia. Agora, se você é influenciado, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Se nessa amizade você brilha e você salga, fica lá. Se você vai num boteco e você é sal e luz, vai para o boteco. Se você vai na Cracolândia e você é sal e luz na Cracolândia, vai, não tem limite. Se você for sal e luz, você pode até para o inferno. Vai pregar no inferno. Agora, se você não é influenciado, é influenciável. Se você não influencia e é influenciado, cai fora. Vou te dar alguns exemplos aqui rápidos dos efeitos de andar com gente errada perto da gente. Os amigos de Jó, o primeiro deles, Eliafaz. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu a esposa, perdeu saúde. O camarada a 50 metros de distância está fedendo, larvas saindo do corpo dele. Aí chegam os amigos dele. Jó capítulo 4, 7 e 8. Olha a boca do amigo, olha a voz dos outros. Jó, reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, semeia a maldade, e isso também colherá. O Jó não fez nada, era um processo de provação. E ele está falando, olha, todo mundo, Jó, que eu conheço, que passou pelo que você passou, é porque é mal, é uma pessoa maldosa. Quer mais? Jó 15, 20. O ímpio, Jó, sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Está dizendo, você está sofrendo porque você merece, isso é culpa sua. Quer mais? Jó 15, 26, Eliafaz falando, Deus que livre você dos Eliafaz, afrontando com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Ele está dizendo, você afrontou Deus. Aí chegou outro amigo, Bildab. O Eliafaz já jogou uma pá, agora veio o Bildab jogar outra pá de terra em cima. É amigo coveiro. Jó 8:2. Olha o Bildab. Até quando, Jó, você vai falar desse modo? As suas palavras são como o vendaval. O camarada está moribundo, não tem nem o direito de falar. Deixa o coitado do Jó falar. Já está sofrendo, já perdeu tudo, não pode nem desabafar? Não pode não. Olha lá Jó 18:12. O Bildab falando ainda. A calamidade tem fome para alcançá-la, e a desgraça está à espera da sua queda. O homem já está uma desgraça, o Jó já está morrendo. Sabe o que ele está falando? Tem mais desgraça para vir ainda. Olha outro amigo bom para você ter aí, ó, Bildab. Aí tem o Zofar. Olha o Zofar, Jó 20, 19, 21. Do 19 e 21. Sim, pois ele tem oprimido os pobres. Está dizendo que o Jó era um ladrão, e o Jó era um camarada ruim, e tem deixado desamparados. Falando que Jó fez isso, ó, se apoderou-se de casas que não construiu. Deve ser isso. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Está dizendo que ele está do jeito que está, porque ele foi usurpador, ele se apoderou do dinheiro dos outros. Meu Deus do céu. Último, o Eliú. 4 amigos top para você ter. Eliú, Jó 34:7. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Está aqui, ó. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Você está
na água da salsicha. Você só está o pó do que suco. Aí chega um endemoniado dizendo: quem é como você? Quem é como você? Quem é como você? Que zomba como bebe água. Jó 34:37. Eliú: ao seu pecado ele acrescenta a revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. E o último, vamos pôr o 36:21. Jó 36:21. Eliú dizendo: cuidado, hein, Jó, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Toma cuidado com a voz dos outros. Nem todo mundo que está perto te ama. Nem todas as pessoas que caminham com você torcem por você. Nem todas as pessoas que você tem ouvido de verdade querem o seu bem. Nem todas as pessoas que chegam para você com cara mansa, voz aveludada, querem realmente a sua vitória. Alguns estão sentados ao lado só para contabilizar a sua desgraça e dizer: está vendo? Está vendo? Você não foi fiel a Deus. Está vendo? Está vendo? E você está ouvindo alguém que sabe tão pouco quanto você. E quantos estão me assistindo agora, prostrados em cima de uma cama, tomando remédio por conta da voz dos outros, por conta do Bildad, do Zofar, do Eliú, que sentaram do teu lado, não oraram com você, não leram a Bíblia com você, não disseram: ó, Deus te ama, mas estão dizendo: tá vendo, é isso mesmo, né? Eu acho que acabou, eu acho que é o fim, eu acho que realmente é hora de você parar, eu acho que é hora de você jogar tudo para o alto. Olha, realmente eu acho que você não nasceu com sorte na vida, realmente eu acho que você é um camarada que tem uma nuvem que te segue. Olha, realmente você nasceu para sofrer. Dá um pontapé no traseiro dessa gente, porque é melhor andar sozinho do que andar com uma desgraça dessa. Sim, o diabo fala o tempo todo. Está escutando ele? Daqui a pouco você está na Cracolândia, daqui a pouco você está na sarjeta. Sim, você fala com você, sua voz fala o tempo todo com você. Fica se ouvindo. Fica se ouvindo. Você sabe que você não tem capacidade para resolver esse problema. Você sabe que você não sabe discernir nada. Você sabe que você não aguenta a pressão. E você fica se ouvindo. Fica se ouvindo. Fica ouvindo seus próprios pensamentos e agindo com eles. E eles vão te guiar para a falência. Trocar os pés pelas mãos. Isso, ouve os outros. Não lê a Bíblia não. E ouve os outros. Gente que está na lama mais a fundo do que você, mas porque tem uma voz bonita, porque fala bem, porque tem uma boa conversa, porque supre tua carência, está deixando dominar tua. Vai ouvindo os outros. E você vai ver a dor que era para ter um peso, tendo 4, 5 vezes mais. Porque algumas vezes a gente morre, não é porque Deus deu um fardo maior que a gente possa suportar. O fardo de Deus é leve, a prova tem o meu tamanho. Mas o problema é que no meu caminhãozinho, que tem o peso que Deus colocou, eu deixo gente ficar jogando mais peso ainda. E não é que eu morri porque o que Deus me permitiu viver é maior do que eu, mas eu deixei outras pessoas deixarem aquilo que Deus colocou ficar muito mais pesado. Eu posso enfrentar uma doença, tendo o peso da doença que Deus permitiu eu enfrentar uma doença com a voz dos outros me oprimindo, dando ideia, e aí eu morro. Não é porque Deus deu um fardo maior que eu possa suportar, eu morro porque eu fui um idiota e deixei na minha luta outros colocarem mais luta, mais peso, mais pressão, mais angústia, mais preocupação. Se eu só ouvisse a Deus, eu não morreria. Sim, o diabo fala, eu falo, as pessoas falam, mas Deus fala. E Deus não fala só através da pregação não. Em Êxodo capítulo 3 versículo 2, a Bíblia diz que um dia Moisés estava andando e de repente ele viu uma árvore pegar fogo, e a árvore não se consumia. Sim, Deus fez uma sarça ardente falar, uma sarça ardente queimar, para chamar a atenção de Moisés. E algumas vezes Deus está fazendo, a forma como Ele fala, é mexer em algumas coisas perto da gente. É um filho que ficou doente, é alguma coisa que saiu do controle. Deus chama nossas atenções de várias formas. É um carro que não ligou,
é um telefone que não funcionou, ou algumas vezes Deus fala através até de um animal. Lá em Números capítulo 22, versículo 28, Deus usou a jumenta de Balaão. Balaão espancou a jumenta 3 vezes e a jumenta não andou, e a jumenta falou com ele. Deus pode usar um animal, um pássaro, um cachorrinho. Deus pode falar com você na brisa. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, Deus fala com Elias: vem o terremoto, vem o vento, vem o fogo. Mas quando vem a brisa, Deus fala com ele. E Deus pode falar com você pessoalmente, como foi em Atos capítulo 9, versículo 5. Atos 9, 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse verbalmente: gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk. Sweet on the tongue, but the cuts if tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit. Black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cool and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat. Sur les cordes je reviens. Dans la poussière le sel. J'ai grandi là où ça cogne, dans le vent des matins froids. Mes rosseilles perd en besogne. Moi j'ai pris la route en moi. Les mains noires de charbon, le regard plein de refus. J'ai serré fort la chanson quand le monde m'a mordu. Et j'entends le talon sur le sol. Ça me prend, ça me soulève, ça me vole. Plus je tombe, plus je vois ton nom dans la braise, au bord du son. Sur les cordes, tiens, sur les cordes, tiens. J'ai le feu dans les poings, j'ai le feu dans les poings. Sur les cordes, tiens, sur les cordes, tiens. Sur les cordes, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort. Dans la rue j'ai vu les frères vendre le rêve pour un repas. Des sourires pleins de poussière et des serments au fond du pas. Moi je garde
tatouage sous la peau. Chaque cicatrice murmure que je peux refaire le chaos. Et j'entends le talon sur le sol, ça me prend, ça me soulève, ça me vole. Plus je saigne, plus la nuit répond. Dans la braise, au bord du front. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. J'ai le feu dans les poings, j'ai le feu dans les poings. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. Sur les cordes, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort. Si demain ferme la porte, je passerai par la fissure. Que la peine me rend plus forte, que la honte me laisse dur. Et si tout s'effondre encore, je danserai dans les débris. Car mon sang connaît le sort de ceux qui brûlent et qui rient. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. J'ai le feu dans les poings, j'ai le feu dans les poings. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. Sur les cordes, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort, dis mon... Eu sou Jesus, a quem você persegue. Deus pode falar com você através de visões. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a inspiração que João teve foi: no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma trombeta. Verso 11, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus pode falar com a gente em sonhos também. Deus pode falar em Joel capítulo 2, versículo 28. Diz: e depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Se a voz do diabo é uma desgraça, se a minha própria voz é incapaz, e ela fala tanto comigo, se a voz das pessoas que não conhecem o meu interior, não sabem como eu sou e como eu funciono, tentam o tempo inteiro me direcionar, quem nós seremos se ouvirmos a Deus? Sabe por que nós não ouvimos a Deus? Ai pastor, eu queria tanto ouvir a Deus, mas não sei. Quando foi a última vez que você pediu para Ele falar com você? Jeremias capítulo 33, versículo 3, o profeta diz: clama a mim, pede para mim, clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Você quer que Deus te incentive? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Ah pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus para eu ter um renovo, para me erguer no meio dessa casa. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus, porque eu quero me sentir valorizado. Minha família me humilha na minha casa, mas se Deus falar comigo, eu sei que eu vou encontrar meu valor. Ah sim, eu quero ter motivação, eu quero ter um motivo para agir, motivo para viver. Você quer? Sim, a voz de Deus tem esse poder de fazer isso agora, 9h23. Ah Senhor, eu queria tanto relembrar de onde eu vim, o plano de Deus. Eu queria tanto ter uma certeza que no dia mais sombrio, no dia mais deprimente, eu continuo. Sim, eu queria acreditar, pastor. Eu queria ouvir Deus para acreditar que tudo é possível. Eu queria acreditar que se eu entrar naquela UTI, a minha mãe vai sair de lá. Eu queria ter essa certeza que se a empresa quebrar, Deus está comigo. Eu queria, e eu sei que se Deus falar com você, você tem essa certeza. Quando Deus fala, a gente tem essa certeza. Eu queria ter essa certeza de que eu fui perdoado. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu provoquei, eu queria ter essa certeza. Eu queria ouvir de Deus que eu estou perdoado. Eu queria ter essa certeza de que Ele está comigo, e não tenho por que eu ter medo do homem, ter medo do diabo, ter medo do futuro. Será que resta dúvidas que a gente não tem dado ouvido a Deus? Damos ouvido ao diabo, aos seus prazeres, as afrontas que ele tem feito ao nosso Deus, dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não te ama, que Deus na realidade está te podando, que Deus não quer o melhor. Que mentira! Damos ouvidos a nós mesmos,
não somos capazes, não somos fortes o suficiente, não somos inteligentes o suficiente, não somos maduros o suficiente. Nossas emoções nos traem, mas nós paramos e ficamos acordados ouvindo nossos próprios pensamentos, e aquilo que o nosso pensamento nos diz é real. A gente acorda fazendo aquilo que pensamos como se fosse uma verdade absoluta. Somos o simples fator de eu ter pensado, da minha cabeça ter girado, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Você sabe que você não sabe nada, você sabe que a sua competência é baixa, que a tua força é baixa, ou então você fica ligando: amigo me diz, amiga me diga, o que eu faço agora? E essa pessoa não tem a mínima ideia, ela não tem responsabilidade sobre a sua vida, ela não tem nada. Se você perder tudo, a vida dela não muda. Se você se arrebentar, ela vai morar no mesmo lugar, ela vai viver a mesma vida, ela não tem riscos. Como é que você pode pôr a sua mão na vida de alguém, a sua vida na mão de alguém que não se responsabiliza pelo que diz para você? A pessoa te dá um conselho, e se der certo ou errado, ela não tem nada a ver com isso. Como é que você pode pôr a tua vida na mão de alguém que abre a boca e não se responsabiliza pelo que diz? Mas eu quero ouvir alguém que já se responsabilizou, que já sofreu, já foi humilhado, já foi pisoteado, cuspido, ele foi traído. Ele não vai se responsabilizar pelo que disse, ele já se responsabilizou, ele já morreu, ele já sofreu, ele já ressuscitou, e é ele que eu vou ouvir. Se você quer viver o impossível, se você não quer ter medo mais de nada, se você quer olhar para a morte e dizer: eu não tenho medo de você, você tem que ouvir o teu Deus, você tem que ouvir o teu Deus. Clama a mim e eu falarei contigo. Clama a mim, diga para mim que você quer que eu fale com você. Quando foi que você fez essa oração? Quando foi que você disse: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu quero te escutar, meu Deus. Porque se eu te ouvir, o medo vai embora. Se eu te ouvir, essa agonia passa. Se eu te ouvir, meu Deus, é algo tão grande para mim, mas para tu, Senhor, não é nada. Isso para mim é algo terrível, está me matando, arrancando meu sono, arrancando minha paz, eu estou angustiado. Mas isso para ti não é nada, Senhor. Isso para ti não é nada. O Senhor estala um dedo, resolve tudo. Senhor, eu quero te ouvir. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e maravilhosas que você não tem ideia. Se eu fosse te perguntar hoje, das 4 vozes que preguei aqui, diabo, você, outros e Deus, qual é a voz que mais predomina no seu coração? Responda-me olhando para o lugar que você está hoje. A resposta é: como está a sua vida espiritual hoje? Seus sonhos. Não me diga que você tem ouvido a Deus se você está prostrado. Ai, graças a Deus eu tenho ouvido a Deus. E você está arrebentado emocionalmente. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Eu quero orar por você. Quero orar para que a voz de Deus ecoe na sua vida agora. Quero orar para que essa voz te traga motivação, incentivo. Ah, pastor, mas eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça. Essa ideia fixa não é real. O que é real é o que vem do Criador. Ele já está no seu futuro, Ele já está lá, Ele sabe como você funciona. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele está dizendo: clama a mim, fala, se interesse por mim, se interesse em me ouvir. E eu vou falar, e quando eu falar eu vou te anunciar o que a matemática não diz, aquilo que nada diz. Eu vou curar seus medos, vou curar suas dores. Pai, nós oramos agora, onde o som da minha voz estiver chegando, meu Deus, onde o som da minha voz estiver chegando nos corações que agora estão sendo saculejados pela Tua palavra, oh meu Deus, eu imploro por vozes que estão nos matando, nos tornando pessoas oprimidas, nos encurvando. Seja a voz do diabo que tem mexido com a nossa certeza que Deus é real.
Quantos estão questionando a Bíblia, questionando a igreja, questionando a fé, questionando os valores, porque têm ouvido do diabo que Deus não os ama, que servir a Deus é bobagem, que servir a Deus é ter uma vida menor, uma vida mais pobre, uma vida com menos prazer. Oh meu Deus, mas o final é a vergonha, o final é estar atrás, buscando uma folha de palmeira para cobrir a minha vergonha. Não! Quantos estão ouvindo a si mesmos? Eu sei que eu nunca acertei nada na vida, eu sei que eu nunca consegui vencer nada sozinho, eu sei que eu não estudei o suficiente, não analisei o suficiente, eu sei que eu não tenho força o suficiente, eu sei que a minha mente é fraca, eu sei que as minhas ideias, algumas vezes eu viajo na maionese, mas em alguns momentos decisivos, eu deito na cama e fico refletindo em mim mesmo, ouvindo a mim mesmo. Senhor, tira a nossa voz, nos liberta de nós mesmos, meu Deus. Nos liberta das nossas próprias ideias, nos liberta das nossas teimosias. Tira de nós o espírito de Nabucodonosor, a soberba, o orgulho, porque senão nós vamos ficar como quadrúpedes, comendo grama. Tira de nós, ó Deus, essa ousadia artificial de Pedro, de gritar um dia, eu vou até a cruz se preciso, e no outro dia negar 3 vezes. Liberta-nos da voz de Bildad, Eliafaz, liberta-nos da voz dos outros, gente que não tem responsabilidade nenhuma com a minha vida, gente que não sabe o preço que eu paguei para estar onde estou, gente que não ama a minha vida, não ama a minha família, não ama meus sonhos, mas cruza a perna do meu lado e fica dizendo: é por aqui, é por aqui, é por aqui, e eu como um capacho vou seguindo, arrebentando e perdendo tudo. Liberta-nos, Deus.